Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar para você sobre um dos pilares da programação orientada a objetos, chamado encapsulamento. Eu tenho um pequeno projeto aqui, ó, do qual eu tenho uma classe chamada principal, que é onde tem meu método main, que eu não fiz nada ainda. Tem uma classe estudante, no qual eu só coloquei esses atributos, matrícula, nome e série, né? Private, tudo private. Um método construtor, um método chamado fazer matrícula, que simplesmente imprime uma mensagem, matrícula realizada com sucesso, e um método toString, né, que tem a marcação @override para falar que ela está sobrescrevendo um método que já existe. Eu também tenho uma classe colaborador, né, no qual eu tenho apenas três atributos, né, CPF, nome e função. Eu tenho um método construtor, eu tenho um método chamado realizar tarefa, um método de objeto, né, realizar tarefa, tarefa realizada com sucesso, e eu tenho também um método chamado toString, né, colaborador nome. O que eu vou mostrar agora para você? Eu vou vir aqui na minha classe principal, vou criar aqui meu método main, criei meu método main, e naturalmente você sabe que a linguagem Java, entre aspas, é fortemente tipada. Significa que quando você cria um tipo, você só pode guardar um dado que possa caber, né, entre aspas, dentro daquele tipo. Então, por exemplo, quando você cria aqui, vou usar o exemplo do tipo primitivo, quando você cria int x, esse método, essa variável só suporta valor do tipo inteiro. Então, se eu colocar aqui 3.2, que é um tipo double, né, ele me dá erro, porque esta variável foi preparada para armazenar tipos inteiros e não tipos double, que isso aqui é tipo double, né? Então, no caso da orientação objeto, um dos objetos também é a mesma coisa. Para você guardar um objeto, então, no caso aqui, por exemplo, eu tenho essas três classes, ó, essas três classes estão dentro do mesmo pacote, né? Pacote chamado source, né? Então, aqui, se eu pegar e colocar bem assim, ó, estudante, né? Se eu criar aqui uma variável chamada estudante X, ou seja, para me armazenar uma variável, um objeto do tipo estudante, ou seja, essa variável é para armazenar um objeto do tipo estudante. Então, se eu pegar e colocar aqui, ó, recebe, né? Posso criar um objeto estudante, new estudante, e esse método construtor aqui, no caso, esse método construtor, né? Ele é para me colocar matrícula, nome e a série, né? Matrícula inteiro, nome string e série string também, né? Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar matrícula, um número inteiro, 1, a série, vou ocultar isso aqui, tá? O nome, sei lá, Elder, tá? E depois a série, sei lá, segundo ano. Tá ali, ó, cria o objeto. E eu crio o objeto, naturalmente, eu coloco ponto e vírgula aqui no final da instrução, ó, cria o objeto. Naturalmente, se eu pegar essa mesma instrução aqui, ó, e guardar, opa, e colocar aqui, ó, criar um objeto colaborador, né, Y, ou seja, se eu colocar essa mesma instrução, ele vai me dar um erro, naturalmente, porque ele vai averbar, ou seja, estou criando um objeto do tipo estudante, estou tentando guardar este objeto, a referência desse objeto, em uma variável que espera receber uma referência do tipo colaborador. Então, por isso que se diz, entre aspas, que a linguagem Java é fortemente tipada. Ou seja, quando você estuda a fundo, você vai ver que ela não é tão fortemente tipada. Mas eu tenho que respeitar esse processo. Ou seja, uma variável, né, de referência, ela só pode armazenar objetos, referenciar objetos no qual ela foi preparada. Ela foi preparada, nesse caso aqui, para guardar objetos, nesse caso colaborador, guardar objeto do tipo colaborador. E estou tentando guardar um objeto do tipo estudante. Então, ela não me permite. Tá? Mas existe uma coisa dentro do Java, um dos pilares da programação orientada a objeto, né, de qualquer linguagem orientada a objeto, chama-se encapsulamento. Todo objeto que você cria, vou comentar isso aqui, todo objeto que você cria no Java, ele herda de um objeto genérico chamado object, né? Então, ele herda de um objeto chamado genérico object.
Então, eu posso criar uma variável para esperar receber um objeto tipo object e colocar qualquer objeto que tem relação com esse objeto chamado object. Então, olha só, eu vou criar aqui uma variável chamada x para guardar um object. Só que quando eu faço isso aqui, eu posso pegar e colocar isso aqui, ó, esse processo aqui de colocar isso aqui, criar um objeto e associá-lo, veja que ele não me dá problema, não me dá erro, mesmo essa variável, ela está esperando que você coloque um objeto da classe object. Só que toda classe que você cria no Java, todo objeto que você cria no Java, ele tem um parentesco, ele é da classe object. Na prática, todo objeto que você cria dentro do Java, dentro desse objeto, vai estar o object. É como se o object fosse um subconjunto do objeto estudante. E eu fiz uma representação aqui para que você entenda melhor. Então, olha só, quando você cria um objeto aqui, ó, supor que esse objeto aqui seria um objeto colaborador. Quando você cria um objeto colaborador, na prática, dentro desse objeto colaborador, ele vai existir um objeto chamado object, que é esse retângulo azul menor aqui. Não sei se... Deixa eu aumentar aqui um pouco a visualização, talvez vocês não estão conseguindo visualizar bem. Aqui, ó. Então, dentro da classe, ou seja, sempre que você criar um objeto no Java, dentro do seu objeto vai ter o objeto object. É como se houvesse uma sobreposição de objetos, né? Essa seria a palavra melhor. Ou seja, todo objeto que você cria no Java, de qualquer classe, dentro desse objeto vai ter um object, né? Vai estar dentro desse objeto, ou seja, ele faz parte de você consegue, do objeto que você cria. E você consegue perceber isso também quando você cria aqui, por exemplo, ó, estudante, vou colocar aqui, colaborador, Y, né? E vou criar um colaborador. Então, vou criar um colaborador aqui, por exemplo. No colaborador aqui, na minha classe colaborador, eu tenho só CPF, nome e função, tudo string. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, Y recebe new, está escrito errado aqui, colaborador, recebe, vou criar um objeto dele, ó, new, colaborador, onde eu vou colocar o CPF, vai ser 1, é o CPF, o que mais esqueci? CPF, nome e função. Então, CPF, o nome, Helder. Meu nome, Helder, e a função, sei lá, gerente. Certo? Então, cria um objeto do tipo colaborador. Certo? Ó, vou colocar um ponto e vírgula aqui para finalizar a instrução. Cria um objeto do tipo colaborador. Tá? Vou criar agora um object, né? Vou colocar esse aqui como object também, né? Object X, né? Vou criar aqui um colaborador, né? Criar um objeto do tipo colaborador. No caso, a matrícula seja, o CPF seja 2, o nome seja Valéria, e aqui seja diretora. Certo? Então, criei 2 objetos. Só que esse objeto do tipo colaborador, eu coloquei dentro de uma variável que espera receber um objeto do tipo object. E esse aqui eu coloquei dentro de uma variável que realmente espera receber um objeto colaborador. Qual a diferença? A diferença é isso aqui, ó. Quando você pega e coloca aqui, ó, y é a variável que me dá acesso ao objeto. E eu coloco o ponto para acessar aquilo que está dentro do objeto. Está vendo que aquele que aparece aqui de forma negrita, aquele que aparece negrita é aquele que é público que está dentro do seu objeto. Né? Ou seja, é aquilo que é público que foi declarado dentro da sua classe colaborador, que é realizar a tarefa e toString. Tanto é que se eu vier aqui em colaborador, tem aqui, ó, 2 métodos públicos, ó, realizar tarefa, que é público, e toString. Os meus atributos não são públicos, por isso que eles não são visualizados. Mas esses 2 métodos aqui são públicos, eles são visualizados. Tá? Então, eu consigo vê-los. E ele aparece aqui para mim em negrito, ó, porque são classes são métodos que estão diretamente dentro da classe colaborador e que são públicos.
Esses outros métodos, ou atributos que aparecem aqui para mim, ó, não são da minha classe colaborador. De onde são? São da classe Object. Ou seja, lembra que eu falei para você que toda vez que você cria, né, um objeto, dentro do seu objeto vai, entre aspas, encapsular um outro objeto chamado o quê? Da classe Object, que é esse retângulo azul aqui, ó. Então, aquilo que aparece para você, que está aparecendo aqui para mim, deixa eu ver se eu coloco as duas telas aqui visíveis, que você consiga ver melhor. Ó, aquilo que aparece aqui para mim, ó, vamos lá. Aquilo que aparece para mim que não está negrito são atributos ou métodos da classe, do objeto que está aqui dentro, desse objeto retângulo aqui, ó. São dele. E esse objeto aqui está dentro desse meu objeto maior, que esse objeto meu maior é o meu objeto do colaborador. Ó. Então, o object, né, o objeto da classe object está embutido dentro do meu objeto da classe colaboradora. Então, é por isso que ele aparece isso aqui para você. Ó. Ele está falando assim, esse aqui é o meu, é realizar a tarefa, e toString, que são os meus métodos públicos da minha classe colaborador, e isso aqui, ó, equals, hashcode, notifical e wait são os métodos públicos, tem mais aqui, ó, são métodos públicos da classe object. Ah, o que ele faz? Não me importa o que ele faz, só que eu consigo acessar. E a sua ideia, ele te mostra essa visualização diferente. Aquilo que está em negrito é da sua própria classe, do seu próprio objeto. Aquilo que não está em negrito é aquilo, entre aspas, que você herdou. Herdou de quem? Da classe Object, já que toda classe que você cria no Java, ela herda da classe Object. Ela tem um relacionamento, entre aspas, de paternidade, né? De toda a classe que você cria, ou seja, e veja a classe Object como a classe paterna de toda a classe que você cria no Java. Né? Então, você tem essa representação aqui. Naturalmente, quando você coloca um objeto colaborador dentro, né, um objeto colaborador dentro de uma variável do tipo Object, o que vai acontecer é que, ao você colocar o X aqui, ó, ponto, né, ele não mostra aquilo que é específico da classe colaborador, já que dentro de X está um objeto da classe colaborador. Ele não mostra aquilo que é específico da sua classe colaborador. Por que ele não mostra? Porque como você guardou, fez esse encapsulamento e guardou ele aqui, dentro de uma variável que espera receber object, ele vai te mostrar apenas isso aqui. Ó. Apenas isso aqui. Ah, como é que eu faço para ele me mostrar o todo? Para você fazer com que ele te mostre o todo, então você tem que fazer um cache, você tem que transformar este objeto para este modelo aqui. Ó. Ou seja, você tem que falar para o sistema que, na verdade, essa variável aponta para um objeto do tipo colaborador e não para um objeto do tipo object. Ah, como é que eu faço isso? Você pode fazer isso dessa forma aqui, ó. Como é que você vai fazer o processo do cache? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero que você transforma isso para colaborador. O que se transforma para colaborador? Faça um cache. De quem? De X. Tá? Então, eu quero que você faça isso aqui. Transforma para colaborador. Então, eu quero ver isso aqui como um todo. Ó. Então, eu estou falando para ele aqui, ó. Eu quero que você veja o X como um colaborador. E aí, depois que você vê, você deu um ponto aqui, agora ele me mostra. Realizar a tarefa de string. Só que para mim conseguir fazer isso aqui, para mim fazer isso aqui, ó, eu tenho que ter certeza que X é uma variável que aponta para um objeto do tipo colaborador. Aí eu consigo fazer esse processo. Caso contrário, eu não consigo fazer isto, né? Esse esquema, tá? Então, isso aqui é a forma que você tem que fazer, que você pode fazer pode realizar dentro da programação para fazer com que, a partir da variável x, você veja o objeto como o objeto realmente é, e não como um objeto. Porque se você colocar só x, você vai ver apenas essa parte object aqui, ó, porque ele está achando que é um object. Se você quiser ver qual é o objeto que tem lá dentro, propriamente dito, você vai ter que fazer a conversão, ou seja, o cache. Eu estou pedindo aqui para ele, ó, pega o x, converta para o objeto do tipo colaborador, e depois que você converter, aí sim eu acesso o que estiver lá dentro, que eu faço dessa forma. Porque se você colocar apenas o x, ó, ponto, o x, ponto, ele vai te mostrar, opa, te mostra, ó, aqui porque deu comentário aqui, né? Deixa eu comentar aqui. Se eu colocar apenas x ponto, ele vai me mostrar apenas aqui da parte, mostrar apenas aqui a parte object.
vai me mostrar apenas isso, somente essa parte aqui do objeto. Não me mostra o objeto real, né? Mas eu consigo. O bom de você fazer isso aqui é porque você pode colocar qualquer objeto dentro de uma variável que espera receber um object. Né? Eu não preciso criar uma variável para cada tipo, não preciso criar uma variável do tipo estudante ou uma variável do tipo colaborador para me guardar um objeto. Né? Eu posso colocar qualquer objeto dentro de uma variável que espera receber object. Isso chama-se encapsular. Né? Eu estou colocando de forma simples aqui para que vocês entendam. Tá? Vamos dividir essa aula em duas partes e aí a gente continua na próxima videoaula.